Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Tudo jóia? Todo mundo com saúde aí, todo mundo tranquilo, de boa? Então é ótimo, né? Que bacana. Já estamos na sexta-feira, né? Temos algumas informações importantes para passar aí. Sexta-feira e eu sinceramente desejo uma sexta-feira maravilhosa para você e para sua família também, tá bom? Gente, é o seguinte, é o mercado financeiro, eu vou começar aqui falando do mercado financeiro, que começou muito bem hoje eu estou gravando agora na parte da tarde da sexta-feira, e começou muito bem agora na sexta-feira de manhã, com um viés positivo aí, viu? Um viés positivo aí de alta. Os investidores estão aguardando uma reunião que vai haver na União Europeia, né, sobre um acordo que está em termos de dinheiro, né? 750 milhões de euros, né, que estão sendo aí um valor estimado da reunião que vai haver dos comandantes, né, da Europa em ajuda ao pessoal dos países europeus, né? São 750 milhões de euros. Então os investidores estão ligados nisso aí. E estão ligados também como está o coronavírus nos Estados Unidos, né? Estão monitorando também isso aí, a alta e tal, não sei o que, as providências que o Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, está tomando, o presidente americano está tomando, o que eles estão fazendo e tal, né? Estão ligados aí. E depois, no final aí, eu vou falar fazer um pequeno comentário a respeito do que está acontecendo também com relação a investidores, mas aqui no Brasil, né? Um negócio que eu escutei ontem na live do presidente Bolsonaro e eu vou explicar para vocês, tá bom? Então o mercado financeiro está muito bem, está acima de 100 mil pontos já, né? Hoje abriu com alta, viés positivo, isso é maravilhoso para nós do Brasil, né? É sinal que a economia, que o pessoal, os investidores estão começando a voltar a sua confiança ao Brasil, estão começando a acreditar novamente no Brasil e principalmente nas medidas do Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia, e principalmente também no que o Bolsonaro anda fazendo. Apesar dos apesares, né? Apesar de ter muita gente falando mal do presidente lá fora e aqui dentro, mas investidor não é burro, investidor não é tonto, ele sabe muito bem aonde que ele coloca o dinheiro dele, né? Então ele sempre está ligado também no que está acontecendo aqui no Brasil e tal, monitorando, tem pessoas aqui, gente deles, né, que ficam levando informações para eles, e eles de lá de fora também ficam monitorando, enfim. Não precisa nenhum esquerdista daqui e lá fora ficar falando mal do Brasil, não precisa, tá? Já tem gente demais querendo fazer isso. Então o mercado financeiro está assim, gente. Ainda bem, como eu acabei de falar, né? Abriu acima dos 100 mil pontos aí. Chegamos a certa altura ontem a 101 mil pontos, né? Mas daí caiu, foi para 100 mil, 500 e pouco, né? Pouca coisa de redução. E o dólar, né? E o dólar que foi 5,32, foi R$ 5,32, um recuo de 1%, 1,10%, né? De recuo também. O dólar fechou em baixa, né? O dólar fechou em baixa. Isso é muito bom, né? Gente, eu quero falar uma coisa aqui para vocês também a respeito da Polícia Federal, a respeito aí do Geraldo Alckmin, né? O Geraldo Alckmin, ele foi indiciado pela Polícia Federal porque o que aconteceu? Ele está sendo indiciado por corrupção, caixa 2, né? Lavagem de dinheiro e propina de 2 milhões de reais da Odebrecht em 2010 e mais 8 milhões e meio em 2014. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu fiquei impressionado, fiquei assim, pasmo, de ouvir uma notícia dessa. Porque eu jamais acreditaria, jamais pensaria, jamais imaginaria que o Geraldo Alckmin, né, sendo do jeito que ele é, uma pessoa, né, que até uma íntegra, né, eu nunca imaginei que ele fosse um dia ser indiciamento. Porque tem muita gente que fala assim, mas é só um indiciamento, Jota, é só um indiciamento dele. Mas o que você tem que botar na tua cabeça, que a partir do momento que a Polícia Federal faz o indiciamento de uma pessoa, entendeu? Aí entra o Ministério Público, entra as investigações. E aí realmente deixa a vida da pessoa muito ruim se não tiver advogados bons. Fica muito ruim, mesmo que ele tenha advogados bons. As investigações vão se aprofundando com a ajuda, né, de testemunhas, tecnologia, Ministério Público também no meio, e isso vai se aprofundando de maneira que se realmente houver
um problema com relação à propina, ou lavagem de dinheiro, ou caixa 2, como está acontecendo agora no caso aqui do Geraldo Alckmin, realmente vai ficar muito complicada a situação dele. Vai demorar um pouco as investigações. Demora, geralmente demora bastante, né? Demora algum tempo, quer dizer. Porque hoje nós temos uma tecnologia muito grande aí para ajudar. Mas eu, sinceramente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei assim, falar, puxa vida, Geraldo Alckmin, né, meu? Nunca poderia imaginar uma coisa dessa. Médico, já foi governador do estado de São Paulo. Mas ele foi político. Não importa, tem muito político, gente boa aí, tem muito político aí que você pode virar a vida do cara pelo avesso, que o cara é decente. Tem muita gente decente no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. No Congresso Nacional tem muito político, gente boa, cara trabalhador, que vive só do seu salário. Tem muita gente boa. O que aparece para nós são aquelas pessoas, são aqueles políticos maus, são os ruins, as pessoas que usam a política para enriquecer, para fazer coisas que não devem, entendeu? Tipo propina, essas coisas todas, né? Mas tem muita gente boa também. Tem muito cara sério, cara que, sabe, vive do seu salário. É que eles não aparecem. Não aparecem porque a mídia, claro, como eu acabei de falar, ela dá mais sustentação, dá mais audiência nesse tipo de coisa, como o programa policial, por exemplo, né? O programa policial, ele fala de um monte de morte, parece que o mundo lá fora está pegando fogo, né? De tanta morte que o programa policial fala. É verdade ou não é? Mas não é daquele jeito ali. A gente sabe que não é daquele jeito ali. Mas muita gente que não sai de casa, que não sabe como é que está o mundo lá fora, quando vê isso na televisão, fica assustado. Nossa, quanta morte, quanto a isso, quanto assalto e tal. E não gosta de sair de casa, porque dá um certo medo na pessoa isso aí. A mesma coisa acontece com político. Tem muita gente que acha que todo político é ladrão, e não é assim. Não é todo político que é ladrão, não é todo político que recebe propina. Tem gente séria mesmo, que vive só do seu salário, é um cara trabalhador, um cara, sabe, decente, apresenta projetos, mas é como eu falei, não aparece porque não é interessante para a mídia mostrar um caso desse, né? Então, como eu estava falando aqui do Geraldo Alckmin, eu até então falava, puxa vida, mas Geraldo Alckmin, né, meu? Como é que pode? Mas tá aí, ó. Tá aí agora, vamos ver o que vai acontecer. É um problema sério, porque o indiciamento da Polícia Federal é uma coisa, como eu disse, ela começa a abranger muita coisa, né? Investigações, Ministério Público, aquela coisa toda, gastos, né, com advogados, né? Tem que pegar advogado bom para isso, porque a gente sabe que não é fácil, porque você está mexendo com a Polícia Federal, e quando a Polícia Federal indicia é porque já existem realmente provas, né, bem cabíveis, né? bem sólidas, né? E basta só simplesmente fazer uma investigação mais profunda para que a coisa possa acontecer na prisão da pessoa, né? E tá aí, Geraldo Alckmin, né? Por corrupção, caixa 2, lavagem de dinheiro e propinas da Odebrecht de 2 milhões e em 2010 8 milhões e meio aí em 2014, né? Gente, deixa eu falar uma outra coisa aqui também que é muito importante, que parece que é uma coisa boa, mas se a gente parar para analisar, não é bom. Não é bom de jeito nenhum. Na Argentina, a gente viu aí, né? Saiu o Macri, a gente torceu que o Macri ganhasse, porque ele era de direita, e entrou o Fernandes. Como vice, ela tem a Kirchner, que todo mundo conhece aqui, a Cristina Kirchner. Quem conhece a história política da Argentina sabe do que eu estou falando, né? E tá lá, tá um absurdo o que está acontecendo na Argentina. O pessoal, sabe, andando de carro, eles estão tomando carro das pessoas, sabe, para fazer as coisas, estão estatizando empresas que não são estão estatizando as empresas, enfim, tá uma loucura. E as indústrias de lá, as empresas de lá, eles estão saindo, indo para o Uruguai, vindo para o Brasil. Por quê? Porque não aguentam mais ficar na Argentina. E é muito triste isso, porque fica aqui, é nosso vizinho, a América do Sul, é a Argentina, entendeu? E é muito triste esse tipo de coisa, porque a gente não queria que acontecesse isso. A gente quer que toda a América Latina, ela, de um modo geral, ela se desenvolva, né? Porque é bom para o Brasil, é bom para todo mundo, é bom para milhões e milhões de pessoas que moram na América Latina. Isso é muito importante, principalmente aqui desse lado de cá, da América do Sul, né? Que é a Colômbia, que é o Peru, que é a Argentina, Paraguai, Uruguai, são pessoas que precisam de um bom governo, e infelizmente na Argentina está acontecendo isso. O Fernandes junto com a Kirchner estão botando um Estado socialista lá, um Estado, sabe, pessoal de esquerda, né, fizeram a escolha lá. Fala, vamos escolher, vamos tirar o Macri, vamos escolher o Fernandes. Agora tá aí, né? Tá aí esse problema todo, as empresas saindo de lá, vindo pro Brasil. Eu, inclusive, vi no começo da semana agora, eu vi essa notícia aí. Fiquei muito triste com isso, porque eu não queria
que acontecesse isso, sabe? Eu acho que tem que haver um desenvolvimento em todos os países, né? Em todos os países, porque senão há um desenvolvimento, que no Brasil, há um desenvolvimento maravilhoso no Brasil. Aí todos aqueles que estão ruins, que são vizinhos do Brasil, sabe, acumula muito em cima, acumula muito e realmente fica mais difícil para o Brasil ficar carregando esse pessoal nas costas, né? Fica muito complicado. Não carregar nas costas, mas aí, sabe como é que é? Tá ruim lá, o pessoal vem para cá. Vem para cá e dá um problema sério de emprego, dá um problema sério de inflação. O governo vai ter que, sabe, readequar o seu jeito de trabalhar, porque tem muita gente de fora vindo morar aqui. E se os vizinhos estiverem bem, o que vai acontecer? Nós do Brasil também vamos muito bem, né? Então é uma questão realmente né, de bom senso, né? Tá certo? Bom, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês também que é muito importante, né, gente? Ontem eu estava vendo o presidente Bolsonaro fazendo uma live, né? Que ele faz toda quinta-feira, ele faz uma live. Ele dá uma prestação de serviço do que ele fez, do que assinou, do que está acontecendo durante a semana, né? Então na quinta-feira, geralmente, ele faz uma live. Toda quinta-feira ele faz. E ele estava falando uma coisa que é muito interessante, eu estava prestando atenção, que é muito importante isso. O que acontece? Acontece assim, existe um monte de pessoas, um monte de governantes europeus que estão assim, vamos dizer, preocupados, né? Preocupados com a Amazônia aqui no Brasil. A gente sabe muito bem que preocupação é essa, né? E aí eu perguntei para mim, eu falei, puxa vida, a Europa, ela acabou com as florestas deles em 30 anos. Em 30 anos eles acabaram com a floresta dele. E agora estão preocupados com o Brasil. Aí eu fiquei pensando comigo, sabe o que acontece aí? Não é preocupação do desmatamento, fogo no... Porque é que nem o Bolsonaro falou, faz 20 anos que estão falando aí que pega fogo na Amazônia. Então, quer dizer, já tinha acabado a Amazônia inteirinha, o Brasil inteiro já tinha acabado. Porque há 20 anos que eles falam que pega fogo na Amazônia, né? Que o pessoal fala, não só os europeus, mas outros pessoal também fala, outros governos também falam, né? Já tinha acabado o Brasil, se fosse isso, né? Mas o que tem por trás disso, na minha opinião? O que tem por trás é o seguinte, o Brasil, gente, no agro, não tem para ninguém. Nós estamos aí mandando comida para todo mundo, nós estamos aí, sabe, somos reis da soja, somos rei do gado, somos o rei do frango. Então, quer dizer, há um desenvolvimento muito grande no agro. A Maria Tereza, como ministra da Agricultura, ela está conseguindo fazer com que o agro fique melhor do que ele já era antes. Que antes ele já era bom, então ele está ficando melhor. Então está ficando melhor. E o medo deles lá fora é justamente isso, é que a gente não se desenvolva mais. Para que eles não fiquem na mão do Brasil, para que eles não fiquem presos na mão do Brasil, reféns das exportações que vêm do Brasil. Você está entendendo? Então não é questão de queimada, não é questão de desmatamento, nada disso. Porque se começar a desmatar tudo mesmo, entendeu? Fica complicado, a gente sabe disso. E nenhum fazendeiro faz esse tipo de coisa, nenhuma empresa faz esse tipo de coisa. O que acontece é que o mesmo local que foi desmatado, né, que estão usando para fazer plantio de cana, ou de soja, ou de qualquer outra cultura no agro, o que acontece? Ele terminou aquilo ali, a terra é tão fértil que ele já começa a nascer mato de novo. Começa a nascer mato de novo. Aí eles vão lá, derrubam aquelas árvores de novo para plantar de novo e tal. Mas é o mesmo hectares, são os mesmos hectares. A gente percebe, se você pegar, são os mesmos hectares, né? Então há um medo por conta dos europeus justamente por isso. Para que a gente não se desenvolva muito no agro. Porque se desenvolver muito no agro aí, fica complicado para eles, né? Você vê a China compra soja pra caramba da gente, que tem que sustentar 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. A Europa tem milhões de pessoas também, eles vão plantar onde lá? Aonde que eles vão plantar lá? Porque se você for na Europa, você vai ver, pega aí um mapa da França, dá uma olhada. Não tem floresta, não tem. Lá eles plantam vinho, culturas que é deles. E tem muita cultura que não dá para plantar lá, porque não nasce, não é da terra, não é da região. Entendeu? E eles precisam, né, de comida, de carne, eles precisam disso, né? Então fica um pouco complicado. Então hoje o Brasil realmente ele é o centro do mundo, né? Ele é o centro do mundo, todo mundo de olho em cima, né, do Brasil. Esse é um dos problemas, esse é um dos... que é a minha opinião, que eu acho que é isso, entendeu? E por falar nisso também, tem um projeto aí que vai entrar no Senado aí. Gente, é um absurdo uma coisa dessa, é um pior do que o outro. Tem um projeto aí que vai entrar agora, que é assim, é um projeto que ele destina 40%
do terreno do município para empresas multinacionais. Você entendeu como é que é? Para empresa multinacional. Então, 40% do terreno da terra do município todo, o que acontece? Então, 40% pode ser dividido em duas, 20% para cada um. Então, duas empresas podem tomar conta de 20% do terreno e ficar para ele. É um projeto ainda que vai entrar ainda em tramitação. Claro, tem que passar pela comissão também isso aí, porque é um projeto polêmico. Quer dizer, você já imaginou? Você já imaginou o município, o prefeito, ter lá duas empresas lá, os caras criando, vai virar um fazendão isso aqui, né? O Brasil vai virar um fazendão, né? Porque se for aprovado um projeto que é um absurdo desse, vai virar um fazendão, né? Então, sabe, eu fiquei sabendo desse projeto e falei, meu Deus, cara, como é que pode uma coisa dessa? Como é que a pessoa chega a esse ponto? Tanta coisa importante a ser votado nesse Senado, nesse Congresso Nacional, né? Tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, e os caras fazendo esse tipo de projeto que não tem o menor fundamento, gente, não tem o menor fundamento. Porque o Brasil, se for aprovado um projeto desse mesmo, que eu duvido que seja aprovado, vai virar um fazendão. Você já imaginou os municípios, né? Ter que ceder, ter que vender aí, ser obrigado a vender para multinacionais, vender para multinacional não, vender para os governos, né? Então o governo tem um 20%, o outro governo tem outro 20% dentro do município. Você já imaginou uma coisa dessa? Olha que loucura, gente. Então, sabe, não dá, não dá. É umas coisas de maluco, sabe? Umas coisas de maluco. É complicado, viu? Gente, outra coisa que eu queria falar aqui para vocês também, que sinceramente é outra coisa que é fora do absurdo, inclusive a Carla Zambelli, que é a nossa deputada federal, ela estava comentando sobre isso e eu também acho um absurdo uma coisa dessa. Vocês acreditam que 396,396,331 foram, não, vamos fazer aqui um número redondo. Foram 396 agentes públicos, olha só, agentes públicos que entraram no auxílio emergencial. São 298 milhões de reais que foram destinados para agente público. Vocês acreditam numa coisa dessa, gente? E aí a AGU, né? A AGU, na pessoa do Rosário, que é o advogado, né, da AGU, o que aconteceu? O que ele fez? Né? O advogado não, ele é o ministro lá da AGU. O que ele fez? Ele descobriu que também tem servidores da AGU, da CGU, quer dizer, da CGU também, que entrou no auxílio emergencial. Ele falou, além dessas pessoas sofrerem processo de peculato, que mais? Peculato, falsidade ideológica, entendeu? Também vão perder os seus cargos. Então, ele já avisou, o Rosário já avisou que vai perder os seus cargos também. Gente, o que é isso, cara? Isso aí é para pessoas que estão precisando de dinheiro. Aquele pessoal de Brasília que são servidores lá, de todas as casas, lá dos ministérios e tal, eles não precisam disso. Não precisam ficar entrando em auxílio emergencial para pegar R$ 600 mensais. Isso aí são pessoas que precisam, que realmente estão numa situação complicada, não têm o que comer dentro de casa. Sabe, não é esse pessoal aqui, não é esses 396 aqui. Entendeu? E então eu acho que está certíssimo. Vão sofrer processo, já estão fazendo levantamento. Quem são esses agentes públicos aqui? Vão sofrer processo de peculato, de falsidade ideológica e ainda vão perder os seus cargos. Pelo menos dentro da CGU. O Rosário já avisou que vão perder os seus cargos. Sabe? Não dá. É um absurdo uma coisa dessa, cara. Um absurdo. Tá louco. É isso, pelo amor de Deus. Gente, bom. O que eu queria falar para vocês era isso, tá? Outra coisa também muito importante também que eu queria falar para vocês aqui, que eu achei fantástico, Gente, olha, os milionários do Reino Unido, Nova Zelândia, de vários países da Europa, eles pediram para os governos, olha só que legal, que ação bacana essa, pediram para que os governos aumentassem os impostos deles. Por quê? Porque essa história de coronavírus vai demorar muito para acabar e vai aumentar muito a pobreza. Então eles milionários, super milionários, querem que os governos aumentem os impostos para ser dividido para toda a classe pobre. Para todo o pessoal que é pobre, para que eles possam ter condições de comer, de trabalhar e fazer a movimentação da economia.
Então eu achei muito bacana isso aí, sabe? A única coisa que eu fiquei triste nessa história toda é que nós temos aí 199 mil milionários dentro do Brasil, que aumentou 7% de milionários no Brasil, e não tem um na lista. Não tem um, mas nenhum sequer nessa lista aqui. É muito triste isso também, é muito triste. Por um lado é bom, né? Porque nós temos aí gente com muito dinheiro, milionários, bilionários, né, que querem que o governo desconte mais impostos dele para ajudar a classe pobre, e do outro lado eu fico triste porque não tem um brasileiro milionário que entrou nessa lista aqui também, tá bom? Bom, esse é meu último comentário. Eu queria agradecer muito a você, que você tenha aí uma ótima tarde de sexta-feira, um bom final de semana, e a gente volta aí, viu? A gente volta aí na semana que vem, tá bom? Deus salve o povo brasileiro, e se você ainda não é inscrito aqui, ó, se inscreve, tá? É só apertar ali, se inscrever, aperta o sininho também, para que você possa receber os anúncios aí, possa receber os avisos do YouTube, tá bom? Muito obrigado, viu? E se você quiser curtir também, quiser dar um like aí, a gente dá uma força pra gente, tá bom? Dá um like aí, eu fico muito feliz com isso também. Pode colocar seus comentários aí, viu? Colocar seus comentários sobre qualquer assunto aqui que eu acabei de falar, tá bom? Pode colocar seus comentários aí, que imediatamente eu já respondo, tá bom? Gente, obrigado, viu? Obrigado, beijo a todos e Deus salve o povo brasileiro.